O Salmo 103 nos ensina muito sobre a misericórdia de Deus. Eu vou pincelar alguns versículos após o verso 8 e queria que você acompanhasse comigo. O Senhor é misericordioso e compassivo, o Senhor é muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem retribui conforme nossas iniquidades. Pois, assim como os céus se elevam acima da terra, grande é o seu amor para com os que o temem. Um pouquinho mais à frente. Como o Pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Mais um pouquinho à frente. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com que os temem, e a sua justiça está com os filhos de seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e lembram-se de obedecer aos seus preceitos. Misericórdia literalmente significa coração compassivo. Uma das coisas interessantes sobre Salmos é que 50% daquilo que a gente entende como doutrina de Deus, como revelação da pessoa de Deus na Bíblia, se encontra no livro de Salmos. E nesses poucos versículos lidos, a gente consegue entender o que é essa misericórdia de Deus, o que é o significado desse atributo tão extraordinário que nós encontramos na pessoa do nosso Deus. E eu queria, com base nos versos 9 e 10, destacar 3 lições sobre a misericórdia de Deus. E a primeira delas é que um Deus misericordioso é um Deus que não acusa sem cessar. A palavra profética, a palavra dos profetas do Antigo Testamento, mesmo num contexto que não é o contexto do Evangelho de Jesus Cristo, mas um contexto de preparação para algo muito mais profundo que viria depois, ela, por mais dura que fosse, ela sempre deixava aberta a porta ao arrependimento. E essa chamada ao arrependimento, característica de todas as profecias do Velho Testamento, ela nos mostra o que um Deus misericordioso espera ao repreender dos seus filhos. Aquele que não acusa sem cessar é o que tem sempre em seu amor um objetivo pedagógico, de ensino, de repreensão, de retorno ao repreender. Isaías, no seu primeiro capítulo, no verso 18, ele diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E quem não se lembra das famosas palavras de Jesus, sempre declaradas àqueles que ele acolheu, mesmo em meio à realidade do pecado: vá e não peques mais. Mas eu ainda aprendo uma outra lição. Um Deus misericordioso, além de ser um Deus que não acusa sem cessar, ou seja, que tem um momento pontual em que ele interrompe a sua acusação, ou seja, quando a orientação é devidamente dada e o coração se arrepende, ele é um Deus que também não fica ressentido para sempre. E o que o salmista quer dizer com isso? O salmista quer dizer que Deus ele tem o prazer em virar páginas, Deus tem o prazer em recomeços, Deus tem o prazer em recontar novas histórias na vida de velhas pessoas que, mesmo após erros e tropeços, ainda assim voltam a ser alcançadas por Deus e abraçadas por Ele mais uma vez. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, nos versos 16 e 17, ele diz: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias do Senhor. Porei as minhas palavras em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Um Deus que tem prazer em virar páginas, não é um Deus que está recorrentemente apontando-nos com relação aos erros cometidos, mas é um Deus que oferece para nós não só o caminho, mas a estrutura para que a gente deixe o passado no passado e se dirija em direção a uma nova vida, inteiramente diferente daquela que nós vivíamos. Mas o texto continua no verso 10. Mas o texto continua no verso 10 nos ensinando uma verdade que é linda demais. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem retribui conforme nossas iniquidades. O salmista aqui está nos ensinando que Deus não nos trata da forma que merecemos. A misericórdia de Deus, ela sempre foi o limite da lei do talião. Por mais que numa sociedade em que os valores eram muito diferentes dos nossos,
em que as visões de mundo e as concepções com relação ao outro diferissem radicalmente das nossas, por mais que houvesse um arcabouço da lei do olho por olho, dente por dente, por mais que houvesse um símbolo que deixava bem claro que o pecado trazia a morte, ainda assim, um Deus de misericórdia, volta e meia, alcançava um povo já caído e o trazia de volta para si. Na misericórdia de um Deus Pai, a correção necessária, ela é uma pedagogia que visa o fim proveitoso, que visa o renovo, que visa a transformação. Mais uma vez eu volto ao autor dos Hebreus, que faz uma leitura do Antigo Testamento à luz do Novo. E em Hebreus 12, nos versos 5 a 7, nós temos: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que recebe por filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? A certeza de que Deus não me trata como eu mereço é o que me dá a condição de prosseguir. A certeza de que o amor de Deus vai além de uma relação de causa e efeito, vai além daquela balança de justiça que mantém ambos os pratos no mesmo nível, mas acrescenta a essa relação de responsabilização, sim, pelos meus erros, um ingrediente que faz toda a diferença, que é o seu amor. E nesse amor por mim, a responsabilização, ela me é dada na medida que me permita o crescimento, o aprendizado, a mudança e o abandono daquilo que me afasta da sua presença. Mas ela não é interruptiva. O abismo que nos separa de um Deus santo foi inteiramente vencido. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é como um Deus que não acusa sem cessar, como um Deus que não fica ressentido para sempre e como um Deus que não nos trata da forma que merecemos, pode exercer plenamente a sua misericórdia na vida de homens e mulheres falhos como eu e você. E a resposta, ela é dada no próprio Salmo, quando nos ensina que o amor leal de um Deus é um amor leal de um Deus Pai, é um amor leal de um Deus que firma a sua aliança com os que o temem. E a pergunta que eu faço nessa breve reflexão é como a paternidade de Deus se consuma, ou se completa, ou se torna plena em nossas vidas. E todos nós sabemos que é por intermédio de Jesus. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós somos pó, como o Salmo 103 nos ensina. Mas o amor de Deus é leal para com os seus filhos. E aqui eu queria deixar alguns pontos de reflexão para a sua vida. O amor leal de um Deus que é o nosso Pai Celestial é o amor leal de um Deus que se dirige a filhos maduros. Filhos maiores de idade só estão sob a minha esfera de proteção e de obediência, se eles assim o quiserem. Um Deus que nos ama e nos faz livres para amá-lo é um Deus que espera um amor maduro, um amor daqueles que reconhecidamente aceitam a sua paternidade por intermédio de Jesus. É por isso que o Evangelho condiciona a plenitude de nossa filiação, a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E aí eu me recordo das palavras em Filipenses 2, que após deixar bem claro que o amor abnegador, o amor renunciador de Cristo por mim, que o levou a se tornar carne e se tornar obediente até a morte, morte de cruz, é o amor que visa me tornar santo e irrepreensível, filho de Deus no meio de uma geração. E com esse amor atuando de forma plena na minha vida, me alçando à condição de filho de Deus e proporcionando, pela atuação do seu Espírito em nossas vidas, que nós atinjamos o alvo de Deus para nós, de sermos de fato imagem e semelhança de Deus, esse amor, ele atesta a nossa filiação. E como filhos de Deus temos a convicção de que ele não acusa sem cessar, de que ele continua exercendo a sua misericórdia sobre as nossas vidas e de que ele não nos trata da forma como merecemos ser tratados. E eu encerro com a seguinte reflexão. Quando eu vejo pai e filho, a gente percebe que à medida que eles são mais próximos, mais parecidos eles são. Quando eu olho para maridos e esposas, em muitos casos, a gente percebe que quando há uma real intimidade entre os dois, mais parecidos eles são. Quando eu vejo um jovem casal de namorados apaixonados, eu percebo que às vezes a intimidade de um com o outro é tão grande que eles são tremendamente parecidos. Até em ambiente de trabalho, onde há reciprocidade, entidade, a gente vê comportamentos bem semelhantes daqueles que lá integram. Isso significa que, se estivermos próximos de Deus, nós vamos acabar aparecendo com Ele em nossas ações. E a pergunta que eu deixo para você como pergunta derradeira é: por que pessoas, às vezes profundamente religiosas, conseguem ser tão duras e rancorosas? E a resposta que a palavra me traz
que eu coloco como reflexão para a sua vida é que talvez haja distanciamento entre essas pessoas e Deus. Porque eu acredito que à medida que nós nos aproximarmos de Deus, do seu amor, da sua palavra e do seu Filho, a tendência é que nós aprendamos a amar como Jesus amou. E se, ao ouvir essa palavra, você reconhece o quanto precisa que Deus alcance o seu coração, para que essa misericórdia que você tem experimentado dele dia após dia, ela seja refletida na sua forma de lidar com o outro, nos seus sentimentos, no seu próprio coração. A minha oração é para que o Senhor derrame o seu amor sobre o seu coração e lhe conceda a cura, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz, Jesus.